Fala galera, tudo bem? Então estamos voltando aqui com mais um episódio aí, capítulo 2 de Gênesis, não vamos perder tempo e vamos direto pro assunto, fechou? Então galera, nesse capítulo aqui a gente fala de uma forma mais detalhada sobre a criação de Deus, mais especificamente sobre a criação do homem e também do Jardim do Éden. Mas ele não dá uma outra criação ou uma sequência de criação, não, ele expande o que aconteceu na criação. Há uma expansão da descrição do detalhamento de como foi a criação. Portanto, a gente já consegue captar um gap aí, que é o seguinte, não um gap, mas um ponto que é o seguinte: nem tudo o que aconteceu na criação, nem todo o formato que Deus usou para criar as coisas, ou até mesmo a forma que Deus usou para criar as coisas, está detalhada em Gênesis, tá? Tem muita gente que busca aí formas de descredibilizar o texto falando assim, mas e isso, mas e aquilo, e a ciência diz isso, e a ciência diz aquilo, mas não existe realmente algo assim, algo que deixe na Bíblia, ou pelo menos no começo de Gênesis falando, foi exatamente assim que Deus fez para criar todas as coisas, ou que Deus criou, nessa sequência Deus criou. Não, o que existe é um relato da criação, um relato, uma visão que Deus deu a alguém sobre como as coisas se formaram, ou a tradição oral que foi de pai para filho para chegar ali até Moisés. Então o capítulo ele se inicia com a conclusão da criação, ok? Entendidos. Em seguida, Deus dá vida ao homem, né? Do pó o homem é formado e há o sopro de fôlego de vida de Deus no homem. E aqui o que é interessante e é bom a gente interpretar é o seguinte, é que o homem ele é formado do material desse mundo. A carne do homem é formada do material desse mundo, mas há no homem uma centelha divina, o fôlego de vida de Deus. E isso não é desse mundo. Isso reside e é do nosso Deus. Portanto, a gente já chega na seguinte conclusão: que o homem passa a ter essa dualidade. Ele é metade desse mundo e metade ele não é desse mundo. Não sei se é necessariamente metade, não estou falando por uma proporção exata, tá? Mas ele tem algo nele que não é daqui. A parte filosófica mais legal disso é que a gente já consegue compreender que do pó o homem veio e ao pó o homem volta. Não importa o que você acumula aqui ou quem você se torna ou quanto poder você tem. Do pó você veio e ao pó você vai. A origem da humanidade é o pó. Já nos estudos mais místicos, ocultos, eu falei que eu não ia entrar em tanta coisa assim para não deixar o povo doido, só que é interessante a gente citar alguma coisinha aqui também. Quando a gente falou sobre o fôlego de vida dado ao homem, existe em conceitos judaicos antigos de estudo mais espiritual a palavra tikkun, quando ele fala sobre o fôlego de vida, que é a reparação. Tikkun vem de reparação, onde o que é nosso interno também fica incessantemente querendo voltar ao eterno, que é a sua origem, voltar a Deus. E isso é uma coisa muito legal, porque quando a gente fala sobre religião, que vem da palavra religar-se com Deus, religar-se com o eterno, acaba se transformando em uma terapia, um tratamento para a nossa alma. Por isso que as pessoas buscam de todas as formas possíveis algum caminho espiritual para suas vidas. Em seguida vem a parte sobre os rios do Éden. Cita-se os rios que haviam no Éden, no jardim do Éden, criado por Deus. Só que aqui é bem mais difícil de compreender ou de entender o real propósito desses rios. Por quê? Porque é muito fácil falar dos rios da Amazônia. Você já entende pelo menos como é a Amazônia hoje em dia. Você já aprendeu isso na escola, você já viu isso em algum filme. Agora, você imaginar um rio na época da criação do mundo, meio impossível. Por quê? Porque se de 50 anos pra cá, toda a vida, a experiência de viver, a experiência das pessoas, até mesmo o tempo passa diferente, imagine na época da criação como as coisas já eram completamente diferentes. Se a Bíblia cita uma mudança drástica no dilúvio, e a gente já vai chegar lá nos próximos capítulos, imagine no momento da criação como devia ser a atmosfera aqui, como devia ser o ambiente, o ecossistema. Devia ser muito diferente do que a gente imagina. Então eu falo pra vocês, até mesmo a situação dos 4 rios citados do Jardim do Éden, o rio Tigre, o rio Eufrates, o rio Pison e o rio Gion, se eu não me engano, mesmo até esses 4 rios, eles eram completamente diferentes do que a gente pode imaginar. Não dá pra saber como de fato eles eram. Muitas pessoas ainda agregam sobre os 2 rios conhecidos, o Tigre e o Eufrates, que a gente já viu historicamente falando, eles agregam a localização do Éden com esses rios. Só que eu falo que é também outra coisa impossível de se imaginar, porque, que nem eu falei, a criação do mundo, as coisas eram de um jeito, milhares de anos depois, completamente diferente. Se 50 anos é o suficiente para mudar muita coisa, se 10 anos foi suficiente para mudar muita coisa na minha forma de enxergar o mundo, imagine 1000 anos, imagine 4000 anos, imagine 5000 anos. Então, não vá pela literalidade e pela sua imaginação do que você conhece por universo, tá?
Porque as coisas nesse momento em que a gente está trabalhando, nesse momento em que a gente está lendo, eram completamente diferentes, beleza? Nós aí também temos as famosas duas árvores tão conflitosas, né? Que trazem muito conflito para a nossa vida hoje em dia, principalmente entre os ateus e entre os cristãos. Os crentes, né? Não vou nem usar só cristão, porque tem os judeus também. Entre os crentes e os ateus. Por quê? Porque nós falamos sobre a árvore da vida e a árvore do conhecimento. Dentre essas duas árvores existem diversos pensamentos, diversas opiniões aí sobre o que elas simbolizam, significam, ou se isso é realmente algo 100% real, que Deus fez exatamente como está escrito ali. Tem gente que acredita que aquilo é só uma metáfora também, mas é que nem eu falo, prefiro ficar no texto. E outra coisa, sobre a criação dessa árvore da vida, que representava a imortalidade, de acordo com o próprio texto falando, comei do fruto da árvore da vida, se comerdes do fruto do conhecimento, certamente morrerás. Ou seja, as pessoas podiam comer de qualquer fruto que eles teriam a vida eterna. Mas se ele comesse do outro fruto, que é o antagonista da árvore da vida, ele encontra a morte. A morte encontra com a carne do homem. E aí então nós temos duas situações. Primeira delas, a morte em si, ela não existia. Talvez não para o homem, né? Não dá para saber se para os animais havia morte. Mas pelo que se nota ali no texto, é que a morte ainda não tinha contato. Não havia contato entre o homem e a morte. Portanto, nós não sabemos quanto tempo Adão e Eva, que a gente já vai chegar lá, viveram dentro do Éden. É impossível saber isso, gente. Não dá para saber quantos anos ou quanto tempo foi que eles viveram no Éden ali, tendo contato direto com Deus. Porque, só para vocês entenderem, quando o homem e a mulher residiam no Éden, Deus descia e conversava com eles. O próprio eterno Criador descia e conversava com Adão e com Eva. E é claro que depois de criar luz, escuridão, de definir dia, noite, lua, sol, e definir as ordens para cada uma dessas suas criações, o homem também tinha essa ordem dada por Deus, que era, na realidade, até duas ordens, né? Hoje, na Bíblia, existem 600 mandamentos de Deus em Levíticos. O cristianismo tem também vários mandamentos dados por Cristo, doutrinas dadas por Paulo, mas na época da criação do Jardim do Éden, Deus tinha dado duas ordens ao homem, que era não comer da fruta do conhecimento, e a outra era que ele cuidasse do que Deus havia dado para ele. Então, assim, para vocês terem uma noção, quando o homem estava mais próximo, o momento de maior proximidade de Deus com o homem, haviam apenas duas ordens dadas por Deus. E o momento em que o homem se afasta de Deus, há uma série de outras regras em que o homem tem que se adequar e ir se transformando para que ele possa fugir do pecado, que aqui, nesse momento, só para vocês entenderem, nesse momento de Gênesis, o pecado não está no homem. Mas aí a gente entra em outro ponto específico aqui, que é: por que Deus criaria essas duas árvores e colocaria a árvore do conhecimento e a árvore da vida lá? Existem diversos conflitos teológicos, inclusive dentro do conhecimento cristão, dentro do conhecimento do judaísmo, várias interpretações diferentes sobre o porquê que Deus faria essas duas árvores e as colocaria lá. E eu recomendo que vocês busquem a luz da verdade através da sua própria interpretação e meditação com o Senhor e leitura bíblica, tá? Mas guardando uma única questão, que é a única coisa que eu falo pra vocês aqui, que fique claro, ok? Não se deixem levar por interpretações que diminuam o poder de Deus. Não existe diminuição do poder de Deus, só existe engrandecimento do poder dele. Afinal, a palavra onipotente vem de todo-poderoso. Então, gente, não permita que nenhuma interpretação de diminuição do poder de Deus entre na sua cabeça e gere conflitos ideológicos em você, principalmente espirituais. Esses são pontos que afastam muitas pessoas da igreja e muitas pessoas de Deus. E não é essa a intenção desses vídeos. A intenção desse vídeo é que você se torne mais próximo de Deus e conheça cada vez mais a sua palavra. Por isso que eu não trago nada daquilo que é fora do texto original, nada daquilo que é fora do que está escrito na palavra, nada daquilo que é fora do que o Espírito Santo veio conduzindo o homem no passar dos anos com relação às suas escrituras, ok? Então que fique claro, Deus tem poder ilimitado, então a gente não pode diminuir o poder de Deus, a gente tem sempre que aumentar o poder de Deus nas nossas interpretações, tá bom? Vamos continuar aqui. Quando a gente entra na parte em que a mulher é criada, é interessante porque o Senhor fala que não é bom que o homem esteja só. E havia de fato uma procura ali. O Senhor tentou fazer com que o homem se adaptasse com os animais também. Então há ali um tempo de conhecimento entre Deus e Adão. E é muito legal isso de se imaginar, porque, cara, é que nem eu falo, a gente lê a história de Abraão, ela é bem curtinha. A gente vai chegar lá capítulo 12, 11,
13, é bem curtinho, uma passagem bem curtinha. Mas se a gente parar para analisar como deveria ser, a gente acaba ficando um pouco assustado, porque é muito absurdo, é complexo. O ser humano é complexo, nossa carne é complexa, sentimentos, sensações, emoções, tudo isso é muito complexo. E imaginar como que era a interação do homem e Deus naquele momento é fantástico, cara. Você pode ficar imaginando e pensando nisso durante dias, que você não vai parar, você não vai dormir, você só vai seguir. E falo pra você, você vai evoluir. Se você sempre aumentar o poder de Deus na sua conclusão e diminuir a tentativa chula aí de Satanás, do adversário, tentando colocar confusão, conflito ideológico na mente das pessoas na leitura bíblica, tá? O próprio osso da própria carne do homem foi gerada a mulher, tá? Da costela de Adão ali. No hebraico, a palavra ish, eu não sei pronunciar exatamente certo, perdoa se eu estiver pronunciando errado aí, alguém me corrija. E esse ish, um aleph, um shin e um rei, tá? No hebraico. E a mulher acaba sendo isha, que é o feminino da palavra ish. No hebraico a gente vai encontrar muito isso. Nomes tendo significados e repercutindo na história de vida deles, no destino deles, tá? A gente já vai chegar em Abraão e aí vocês vão entender isso que eu falei hoje. Mas vamos terminar aqui o vídeo. O capítulo se conclui com a afirmação de que o homem e a mulher são uma só carne. E ambos estavam nus, mas sem sentir vergonha. Como assim? Refletir, e isso querendo ou não é para registrar, fazer um reflexo da inocência que havia no homem e na mulher. A harmonia perfeita que havia entre o homem e a mulher e a natureza. O homem e a mulher viviam tranquilamente conectados com toda a criação do divino. Exatamente por isso que eles não sentiam vergonha de estar nus, porque eles não tinham conhecimento, moralidade nenhuma maldade, nenhum tipo de perversidade no olhar ou na mente. Viviam 100% em contato com o Criador. Então aí eu acredito que havia um equilíbrio entre a matéria, que é o pó, e o fôlego divino de Deus, que é o Espírito de Deus ali, que dava acesso à alma. Havia um equilíbrio perfeito entre todas as coisas. Por isso que o homem vivia tranquilo. E a partir do momento que há a transgressão, que a gente vai ver no próximo vídeo, amanhã cedo, nós temos essa questão de que a carne desbalanceia todo o sistema do homem, diminuindo o poder do fôlego de vida. Não do fôlego de vida, mas diminuindo o poder, a conexão do homem com Deus, e permitindo que a carne ganhasse uma força principal. Não é sobre nós, é sobre Deus. Então nós temos que ser menores do que o nosso Deus. Se nós tentarmos ser maior do que Ele, ou nos colocarmos em primeiro lugar, até mesmo o novo discurso popular do mundo, que é o discurso falando que nós temos que nos amar primeiro, é um discurso contrário ao nosso Deus, e provavelmente é dado por algum adversário, por alguma entidade maligna, potestade, que está confundindo a mente de todo mundo, virando o homem e a mulher contra o eterno, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado por você assistir. Eu tô começando esse canal agora, a gente tá com 13 seguidores hoje. Eu vou agradecer aí os 13 seguidores, porque realmente estou muito feliz, tá? Fui dormir com 5, acordei com 13. E assim, é um canal que a gente tá começando, lógico, a gente vai focar nossos esforços nesse formato de vídeo aqui, falando sobre a Bíblia, sobre os capítulos, lendo um a um e tentando trazer para vocês essa maior proximidade do texto e permitindo que vocês interpretem, tá? Minha forma aqui, o que eu vou fazer é tentar provocar vocês para que vocês em si busquem interpretar os textos, tá? Que eu não tenha que interpretar para vocês. Por quê? Porque muitos dos pastores de hoje, não só pastores, mas também alguns luciferianos, outros satanistas, esotéricas, né? O esoterismo forte que tem crescido no mundo, eles fazem o seguinte: eles pegam você, eles interpretam o texto, dão pronto e mastigado para você, e é o que a maioria gosta, tá? Eu sei que a maior parte das pessoas gosta de que venha 100% interpretado e bonitinho. Eu não vou fazer isso. Aqui eu vou provocar vocês a lerem, vou provocar vocês a buscarem, a interpretarem por si só, ok? Minha intenção não é convencer ninguém de nada, mas é levar a verdade como ela é, escrita como ela é, tá bom? Então eu agradeço, que Deus abençoe todos vocês que estão acompanhando aqui, tá bom? E vamos que o projeto continue
e seja firme e forte até o final, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo, que é amanhã já, né? Amanhã eu tô gravando isso meia-noite do dia 18 e o vídeo vai ao ar 9 horas do dia 19. Então, Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma ótima semana e até o próximo vídeo. Falou!